Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um dia aqui, iniciando um vídeo sobre a matéria de Direito Administrativo. E aqui nós já estamos na aula de número 3. E nós iremos ter algumas sequências desse vídeo. Eu vou deixar aqui no card para vocês os outros vídeos que já tem gravado aqui no canal, que é sobre a aula 1, que se divide em alguns vídeos, e a aula 2, que já tem alguns vídeos também, tá ok? E o assunto da nossa matéria é falando sobre fundação pública, sobre empresa pública e sociedade de economia mista, as autarquias, né? E aí, vamos começar aqui pela banca da FGV. Vamos lá. Em relação ao regime jurídico de uma sociedade de economia mista estadual exclusivamente exploradora de atividade econômica, é correto afirmar que, ou seja, aqui a questão ela quer que nós venhamos a buscar as características da sociedade de economia mista, mas lembrando que aqui ela já dá uma dica para a gente, ela explora atividade econômica. Quando ela explora atividade econômica, ela já não é de direito público, ela é de direito privado. E aí, vamos pegar outra cor de caneta aqui para já irmos riscando as questões. Vamos lá, letra A. Ostenta personalidade jurídica de direito público? Não é de direito público, como eu acabei de falar, tem que ser de direito privado, tá? Seus servidores são estatutários e se submetem a concurso? Olha, eles vão ser estatutários, sim, e tem que ter concurso, sim, e são controlados pelo Tribunal de Contas. Também aqui tá, esta última parte aqui está perfeita, ok? Tem que se submeter ao controle finalístico do Tribunal de Contas. Só que o que está errado aqui é a primeira parte que fala de direitos públicos, tá? Vamos lá, letra B. Ostenta personalidade jurídica de direito privado, ok. Goza de prerrogativas processuais aplicada à fazenda pública e seu pessoal não se submete a concurso público. Sim, gente, mesmo sendo de direito privado, se submete ao concurso público, tá ok? E quando fala aqui de prerrogativas processuais, equiparado, vamos dizer assim, aplicado à fazenda pública, eu já fico com um pezinho atrás, eu acho que não está certo, tá? Vamos olhar depois nos comentários das questões e ver se aplica essa prerrogativas processuais, tá? Letra C. Somente por lei específica. Aqui tá ok. Somente por lei específica é autorizada a sua criação. Ok. Somente por lei específica é autorizada a sua instituição e se submete às normas de direito privado, beleza, em matéria, tá certo, em matéria de responsabilidade civil, certo, tem a responsabilidade civil aqui sim dela, ela vai responder por qualquer dano que ela cause a terceiro. Vamos ver aqui a letra D. Somente por lei específica criada, ela é lei específica, só que ela não é criada, tá, gente? Ela é autorizada. Quem cria a sociedade de economia mista, quem cria é o ato constitutivo no regime, perdão, não é no regime, é o ato constitutivo na pessoa jurídica correspondente, que é lá no registro de empresa, alguma coisa assim, que no momento eu não me lembro direito. Se submete à responsabilidade civil objetiva. Gente, responsabilidade civil objetiva, não. Aqui ela tinha que ser subjetiva, tá? Porque quando fala de objetiva, vocês estão falando da administração pública, que tem o direito público e que tem aquela famosa teoria dos atos, lembra? Teoria dos atos, que tem a responsabilidade objetiva, que o Estado responde objetivamente por todos os seus agentes. E aqui não é, tá ok? Quando se fala aqui
em sociedade de economia mista, que executa exclusivamente a exploração de atividade econômica, é o direito privado. O direito privado não é responsabilidade objetiva, é responsabilidade subjetiva. Vamos continuar. Não incide o controle finalístico pelo ente que se está vinculado. Não, gente, tem sim o controle, tá ok? Eu até falei mais aqui em cima, quando falou do Tribunal de Contas, que tem sim o controle, tá ok? E também tem o controle finalístico do ente que ele está vinculado. Letra E. Somente por lei complementar é criada. Não, meu amigo, não é lei complementar, é lei específica, como está aqui em cima, ó, lei específica, beleza? Se submete à responsabilidade civil subjetiva, aqui tá certo, responsabilidade civil subjetiva, e incide o controle finalístico pelo ente a que está vinculado. Pois é, esta parte aqui também que fala sobre o controle está correta, mas só o que está incorreto que diz que tem que ser por lei complementar, e na verdade não é. No meu entendimento, o gabarito é a letra C. Vamos olhar os comentários dos professores e ver qual é, o gabarito da questão. Aqui os comentários. Aqui nós podemos ver já que a letra C está correta, né? Vamos ver aqui a letra A. A sociedade de economia mista, seja exploradora de atividade econômica, sejam prestadoras de serviço público, são entidades de personalidade jurídica de direito privado e não público. Perfeito. As duas, né? Seja tanto ela exploradora de atividade econômica ou de prestação de serviço, aqui, prestação de serviço, ela é de direito privado, ok. Letra B. As entidades administrativas de direito privado, exploradora de atividades econômicas, sujeitam-se ao regime jurídico, regime jurídico próprio da empresa privada. Não gozam das prerrogativas, aqui o que eu falei das prerrogativas para vocês, não gozam das prerrogativas da fazenda pública. Independentemente disso, seu pessoal é sim contratado via concurso público, foi o que eu falei para vocês, né? Nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. E aqui eu também falei para vocês, né, que eu tinha ficado em dúvida se as prerrogativas que se aplica à fazenda pública se aplicaria também à sociedade de economia mista. E na verdade não se aplica, tá? Vamos aqui para a letra C. Vivendo e aprendendo, né, gente? Porque essa questão das prerrogativas eu não sabia, agora estou sabendo. Vamos lá, letra C. Isso mesmo, a Constituição Federal dispõe que somente por lei específica, poderá ser autorizada. Grave esse nome aqui, porque as bancas sempre vão tentar confundir, tá? Poderá ser autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia. Vamos voltar. Autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista. Além disso, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, que as empresas públicas e sociedade de economia mista se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, olha aqui, ó, obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Perfeito? Nossa, que eu só quero errar aqui, como é que vai? Volta, letra D. Vamos ler aqui a letra D. A lei específica autoriza a criação das
Empresa pública, sociedade de economia mista. Além disso, as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica respondem civilmente nos moldes da legislação civil e se submetem sim ao controle finalístico realizado pela administração direta sobre as entidades da administração indireta. Perfeito? Letra E. A criação das sociedades de economia mista é autorizada pela lei específica, não havendo necessidade de ser uma lei complementar, viu, gente? Não tem necessidade de ser uma lei complementar, e sim a necessidade de ser lei específica. Beleza? Vou marcar a questão como certa e sempre lembrando que é bom nós marcarmos a questão que nós erramos ou que acertamos e as que tivemos dúvida, porque quando nós viermos refazer a questão, que é o chamado limpar erros, nós voltamos somente nas questões que erramos para ver se já conseguimos entender melhor o conteúdo, se o conhecimento já foi sedimentado. Se não, é interessante voltar no conteúdo e dar uma lida breve, rapidamente, tá ok? Vamos aqui para a letra E. Vamos aqui para a segunda questão, da FGV também, da FGV, Câmara de Salvador. Observe os conceitos trazidos pela doutrina de direito administrativo para as seguintes entidades que integram a administração indireta: pessoa jurídica de direito público, que desenvolve atividade típica de Estado, com liberdade para agir nos limites da lei específica que a criou. Liberdade para agir nos limites que a lei criou. Pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima. Ah, tá, aqui com certeza eles vão querer que a gente classifique, né? Cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviço público. Vamos lá. As definições expostas tratam, respectivamente, da fundação pública e empresa pública. É até fácil a gente entender, né? Porque... deixa eu até pegar outra cor da caneta aqui pra gente ir riscando. É até simples a gente entender, porque o assunto já é voltado para a empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação pública, né? Pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade típica de Estado. Típica de Estado é a empresa pública, com liberdade para agir nos limites da lei específica que criou. Pois é. Letra B. Pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legal. Autorização legal sobre a forma de sociedade anônima. Sociedade anônima é a sociedade de economia mista, né? Vocês estão conseguindo ver que eu estou escrevendo o SEM aqui, que são a abreviação para Sociedade de Economia Mista, cujo controle acionário pertence ao poder público. Então, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui nós temos... ele está pedindo respectivamente, né? Então, nós temos que colocar a empresa pública primeiro e depois a sociedade de economia mista. Aqui a sociedade de economia mista veio primeiro, né? Ela tinha que vir em segundo. Aqui ela deu
ela deu genericamente falou em autarquia e depois falou da sociedade de economia mista, né? Vamos ficar de olho nesta. Aqui só falou da fundação pública e autarquia, mas tinha que ser especificamente colocar a sociedade de economia mista. E aqui concessionária e emprego público, empresa pública, fundação pública, empresa pública. Letra D é o gabarito desta questão na minha concepção. Vamos ver os comentários. Ok. O gabarito é letra D, mas é importante nós lermos que é para sedimentar o conhecimento. Pessoa jurídica de direito público que desenvolve atividade típica de Estado com liberdade para agir nos limites da lei específica que os criou. Neste caso, estamos diante das autarquias, que são as únicas entidades administrativas que necessariamente devem ser de direito público. Gente, só lembrando que quando falamos de autarquia, nós estamos englobando empresa pública, nós estamos englobando a fundação pública e algumas outras, né? Como a sociedade de economia mista. Mas dentro dessa autarquia, é como se a autarquia fosse o gênero e as demais fossem as espécies, né? Aí ela colocou essa primeira letra A genérica, que é a autarquia, e essa letra B, que fala da sociedade de economia mista, já fala de uma espécie de autarquia, né? Vamos lá, letra B. Pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei. Aí aqui nós já temos até uma leve diferença, né? Porque aqui em cima ela fala sobre a criação, a autorização. Estamos diante das autarquias, que são únicas entidades administrativas que necessariamente devem ser de direito público. Não, aqui eles não falam, né? Mas aqui eles já deixam claro que aqui é a autorização legal, não é somente criação, é a autorização legal que dá a criação da sociedade de economia mista. Nós não podemos deixar somente criada por lei. Não, nós devemos dizer que é criada por autorização legal. Primeiro tem a autorização legal e depois tem a criação dela através do ato constitutivo lá na junta específica das empresas, de criação de empresa, tá? Sob a forma de sociedade anônima perfeita. A sociedade de economia mista, ela só aceita esta forma aqui, que é sociedade anônima. Ela não aceita outra forma, tá? Cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo como regra a exploração, o objetivo dela é exploração de atividade gerais de caráter econômico, ou seja, é exploração de atividade econômica. Em algumas ocasiões, a prestação de serviço público. Em algumas exceções, alguns casos, a prestação de serviço público, mas geralmente quem presta serviço público é a empresa pública. Continuando aqui na leitura, esse é o conceito de sociedade de economia mista, que se caracteriza por ser uma entidade de direito privado, ressaltando aqui novamente, falou lá no início e falou aqui no final, é uma entidade de direito privado, sempre constituída como sociedade anônima e que pode explorar atividade de economia ou prestar atividade econômica ou prestar serviço público. Agora vamos analisar as outras. Aqui, letra... Opa, já estou bagunçando. Assim tá bom para vocês? Vou deixar assim, nesse tamanho. Letra A. O importante, gente, é vocês irem acompanhando a leitura, olhando aqui na tela,
tá? Que vocês vão perceber que é interessante. A nossa capacidade de memorizar, ela tem muito a ver com a visão, com prestar atenção nas palavras. Por quê? O nosso cérebro, ele não é só... a gente pensa, eu sou só... de fazer uma coisa de cada vez. Não, mas na verdade o nosso cérebro está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está lendo e o seu cérebro está assimilando as palavras, assimilando o conteúdo, o que está sendo dito, o que está sendo lido. E muitas vezes é bom até mesmo você ler em voz alta, que é para ter um duplo poder de fixação na sua mente, tá? Vamos lá, letra A. A fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. A fundação pública sem fins lucrativos, isso aqui é uma palavra-chave que as bancas colocam muito. Criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividade que não exija execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimonial, gerido pelos respectivos órgãos de direção. O funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Já a empresa pública, já estamos falando da empresa pública, em que pese seja de direito privado e seja criada mediante autorização legal, não precisa ser criada necessariamente como uma SA, que é uma sociedade anônima, e não admite participação privada. Isso, ela somente aceita participação do ente público, dos órgãos públicos. Por isso que estava errado. Aqui, vamos na letra B. No primeiro caso, não pode ser sociedade de economia mista, pois elas são de direito privado. O segundo caso, não pode ser empresa pública, já que elas não precisam ser necessariamente uma sociedade anônima. A empresa pública, ela pode assumir qualquer personalidade jurídica. Ela pode assumir qualquer forma jurídica, desde uma participação unipessoal a qualquer outra que seja aceita no ordenamento jurídico. Certo? Vamos marcar aqui a questão como correta. E vamos partir para a questão de número 3. Devagar, para não dar spoiler, né? Vamos lá. Também é da banca FGV, Câmara de Salvador. A administração pública indireta decorre da descentralização de serviços e consiste na instituição pelo Estado, por meio de leis, de uma pessoa jurídica a quem se atribui a titularidade e execução de determinados serviços públicos. É o caso de uma... Aqui está falando, né? Titularidade e execução de determinado serviço público. Caso em que é uma concessionária que presta serviço público essencial para um município. Não, né? Uma fundação privada. Se fosse uma fundação, tinha que ser o nome público, né? Fundação pública de direito privado, no caso, mas já colocou direto fundação privada. Ela não é, a fundação privada não é instituída por meio de lei, tá, gente? A fundação privada, o que ela é? É quando alguém, um grupo de pessoas, destina uma quantidade de bens ou de dinheiro e cria uma fundação privada que seja voltado para os mesmos fundamentos que é voltada a uma fundação pública, né?
Só que, no entanto, a fundação pública ela é autorizada por lei e a fundação privada ela é simplesmente oriunda de valores e orçamentos destinada para a sua criação de pessoas privadas, de uma coletividade que tenha interesse em fundar essa autarquia que é a fundação privada. Tá ok? Aí vamos continuar aqui a leitura, que tem por objetivo a capacitação, atualização de profissionais da área da educação. Gente, este aqui é um objetivo claro e perfeito da fundação privada. No entanto, nós estamos falando aqui da administração pública indireta, tá ok? Que são as autarquias. A fundação privada não faz parte das autarquias. Letra C. Empresa pública que tem personalidade jurídica de direito público. A personalidade jurídica não entrando muito a fundo aqui, mas ela tem que ser de direito privado. No entanto, ela é considerada pela doutrina como híbrida, né? Ela é híbrida. Ora, ela vai acatar um pouco do ordenamento público, um pouco do ordenamento privado, depende mais de qual vai ser a atividade dela desenvolvida, tá ok? Por exemplo, se ela for uma empresa pública que presta serviços públicos, ela que é essencialmente voltada à prestação de serviço à sociedade, ela vai ter ali um direito voltado para o público. No entanto, ela precisa também, ao mesmo tempo, analisar e acatar o direito privado, que são o direito o direito dos trabalhadores, sobre a CLT, o direito comercial, o direito civil, entendeu? Então, vamos lá passar. Na minha concepção, isso aqui está errado. Vamos para a letra D. Câmara Municipal, que tem função precípua de produzir legislação. Gente, o que tem a ver a Câmara Municipal aqui? Né? Câmara Municipal aqui, minha filha, não tem nada a ver. Câmara Municipal, ela é da administração direta, gente. Câmara Municipal, ela nem ela nem tem personalidade jurídica, né? Vamos aqui, letra E. Sociedade de Economia Mista. Nós estamos estudando sobre esse tema, Sociedade de Economia Mista, que tem personalidade jurídica de direito privado. Na minha concepção, esta aqui é a letra certa, tá? Vamos lá. Gente, só lembrando que eu sou uma concurseira, assim como você, estou sujeita a erros, estou sujeita a comentar alguma coisa aqui equivocada. Então, o importante é que você não se apegue somente nas minhas palavras, mas que continue aqui no vídeo para poder ver os comentários das questões, né? Que os professores, quando eles realizam esse compilado aqui de questões com comentários e gabaritos, a intenção deles é que nós, concurseiros, venhamos a tirar nossas próprias conclusões, mas sempre de olho nos comentários, que é ali que tá, vamos dizer, os artigos, as doutrinas, as palavras-chave, dando sempre dica. E vamos continuar aqui na nossa leitura, passando para o comentário, certo? Vamos ver qual é a alternativa da questão. Letra A está errada, B errada, C errada, D errado, o E correto. Né? Aqui eu marquei letra E, mas vamos ler os comentários. Vamos lá. A descentralização pode ocorrer por meio de outorga ou por delegação. No primeiro caso, ocorre a transferência da titularidade da execução, ou seja, aqui na outorga nós temos tanto a transferência da titularidade como a transferência da execução. Certo? E aqui, uma vez que a descentralização dependerá de lei para criar ou autorizar a criação da entidade. Assim, quando sua criação
quando são criadas entidades administrativas, que são as autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, ocorrerá a transferência da execução e da titularidade. Ou seja, quando é autorizada a criação da empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, junto com esta criação é dado a titularidade e a execução para ser trabalhado os pilares do serviço público ou da atividade de economia mista de acordo com o entendimento de cada ente, tá? De acordo com cada ente da administração indireta. Ó, vamos continuar. No segundo caso, a descentralização por delegação. Delegação é esta aqui, tá? Nós já falamos da outorga. Nós já falamos da descentralização por outorga. Lembrando que aqui no canal já temos vídeo falando de descentralização e de desconcentração. Na aula de hoje, nós estamos trabalhando sobre as empresas públicas e sociedade de economia mista, que elas são criadas por lei através de descentralização. Lembrando que essa letra E aqui do descentralização pegou tudo, né? Mas já dá para ver que tem um Ezinho aqui no meio. Ela é a criação de um novo ente, tá ok? De um novo ente. O E é de ente. Nossa, já baguncei aqui, né? Tava tão legal. Tá ok. É um novo ente, tá, gente? Quando tem a criação de um novo ente, tem tudo isso aqui que eu acabei de ler com vocês. É por meio de outorga, que transfere a titularidade, que transfere a execução. É através de lei, que autoriza a criação, tá? Isso tudo era o que a gente já estudou nos vídeos anteriores, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu indico a vocês que volte um vídeo desta mesma playlist da administração, do direito administrativo, e veja lá, porque é muito interessante, tá, gente? E esse assunto, eles caem assim, é como se fosse de 100 provas, 99,999 das provas tem esse assunto, porque esse é um assunto inicial do direito administrativo, né? Vamos continuar aqui. No segundo caso de descentralização por delegação, ocorre por meio de contrato. Aqui já não é por lei, tá? Aqui já é meio de contrato ou ato administrativo. Logo, não haverá a transferência de titularidade, tá, gente? Percebam que não tem a transferência de titularidade, mas apenas a execução. Agora vamos analisar as situações. Lembrando, gente, é só execução, tá ok? Aqui não tem que se falar de titularidade, que é só execução. Só vai executar o que foi pactuado em contrato, por exemplo, o que está ali com prévia estipulação. Ninguém vai tirar nada da sua cabeça, tudo vai ter que ser a risca do contrato, tá? Quando se fala aqui de delegação, tá? Vamos lá. Letra A está errada, mas é importante nós lermos para entender o porquê que está errado. Porque se você está aí do outro lado da tela e está pensando, mas Valéria, eu não sei porque a letra A estava errada, eu estava tão convencida que estava certa. Vamos ver aqui por que está errado. Concessionárias e permissionárias de serviço público não integram a administração pública indireta. Entendeu, meu povo? Essas concessionárias e permissionárias de serviço público, tá? Elas não fazem parte da administração indireta. O que faz parte da administração indireta é esse aqui, ó. São as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Perfeito. Vamos lá. Nossa, que bagunça foi essa que eu fiz, gente?
Deixa eu apagar para não ficar tão ruim, né? Para a gente continuar a leitura. Além disso, no caso de descentralização por delegação, ocorre apenas a transferência da execução e não da titularidade, como já acabamos de ler aqui anteriormente. Letra B. Se a fundação é fundação privada, ou seja, criada por particulares, que foi aquilo que eu falei. Os particulares se juntam para criar uma fundação. A criação desta fundação particular é feita através de doações financeiras, através de doações de bens, tá ok? Não há descentralização. Perfeito. Não há descentralização por serviço nem transferência de titularidade, tá? Não pode ter transferência do ente público, nem para... porque aqui na letra B falou sobre... Estava até bonita, né? Capacitação e atualização de profissionais na área da educação. Você vai falar, poxa, mas é dos professores. Os professores não é da administração, né? Não é direito público, os professores. Gente, mas aí nós também podemos lembrar que existem professores da rede privada, né? Que pode estar sendo criado por particulares, uma fundação privada, para atender os professores da área privada e também da área pública. Mas aqui a casca de banana foi esse privada aqui, amor. Não é privada. Vamos focar que tem que ter o nome público ali para a gente marcar a questão. Letra C. E mesmo se não tiver o nome público, nós temos que prestar atenção nas características, tá ok? Letra C. Empresa pública. Empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado, tá? Se eu não estou enganado, aqui ela estava falando de direito público, né? Vamos ver aqui a letra C, ó. Aqui estava falando de direito público. Gente, por mais que ela seja da administração pública, por que ela não é de direito público? Porque a doutrina já vem se debatendo, já vem discutindo amplamente sobre esse assunto, chegaram ao consenso que é de direito privado. E se você quiser entrar um pouquinho mais no conceito da doutrina, eles discutem que é um direito privado híbrido, porque ora ele vai beber da fonte do direito público, ora ele vai beber da fonte do direito privado, mas isso aqui é uma discussão teológica, não, é uma discussão doutrinária, tá ok? Aqui nós temos que ser mais objetivos. Vamos lá na letra D. Câmara Municipal é um órgão, viu? Não é um ente. Não é um ente, então não tem que se falar de administração indireta, é da administração direta. Logo, não é criada via descentralização, mas por desconcentração. Lembrando que quando nós vemos esse O aqui no meio, assim como eu falei anteriormente da letra E, o O, marquei o CO, né? Mas tá bom. Quando nós vemos o CO, nós estamos falando aqui do órgão, tá? Vai sair aqui um pouco. Vamos ver se vai sair bonitinho aqui. Órgão, não saiu tão bonito não, mas tá bom aqui, ó. Nós estamos falando de órgão, tá? Órgão público. Viu esse Ozinho aqui? É órgão. Quando tem a letra E, é entidade, tá? Isso aqui é um macetezinho para você não esquecer na hora da prova, porque eles colocam isso como uma casca de banana. Vamos lá, letra E, é a correta, né? Ah, meu pai, já baguncei tudo, mas tá certo. Letra E. Na descentralização por serviço, aqui ó, por serviço, há a criação de entidade administrativa que integram a administração indireta, tal como a sociedade de economia mista, que tem personalidade jurídica de direito privado. Perfeito. Gente, e com essa questão, eu vou me despedindo de vocês. Eu vou agradecendo a todos que tiveram paciência de assistir esse vídeo até o final. Desejo que vocês tenham muito sucesso na vida acadêmica de vocês, na vida profissional de vocês. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá? Esse vídeo vai ter continuação. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!